Salve alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Giordani e vou te ajudar a entender quem são as angiospermas, o grupo vegetal mais bem sucedido. Quais são as suas características, qual é a sua classificação e qual é a razão de todo esse sucesso adaptativo. Quer entender quem são elas? Bora lá, vem comigo! As angiospermas são, de longe, o grupo vegetal mais bem sucedido. Das 350 mil espécies conhecidas de vegetais, aproximadamente 250 mil são angiospermas. E é essencial entender qual a razão desse sucesso, qual a razão desse sucesso adaptativo, que é a capacidade mais eficiente de ocupar os diferentes ambientes. Isso se deve a algumas de suas características, algumas que são compartilhadas e outras que são exclusivas. Antes de tudo, o termo angiosperma tem um significado bem importante. Lembra lá que em biologia muitos termos se repetem e a compreensão desses termos-chave te ajuda muito na compreensão dos conteúdos. Angio significa vaso, urna, proteção e passa a ideia de algo protetivo. E esperma significa, significa semente. Portanto, é uma planta que tem a semente protegida. Diferenciando das gímeno, que tinha semente ou que tem semente nua, semente pelada, a semente que se desenvolve em cima do megáfilo, sem proteção. Essas plantas já têm a proteção e essa proteção tem um nome. Isso é o fruto, portanto, algo que é exclusivo e que diferencia angiospermas das demais plantas é a presença do fruto protegendo a semente. E esse fruto vai se desenvolver a partir de um órgão especial chamado flor. Flor que até pouco tempo, olha só, até algum tempo, alguns autores chamavam a pinha, o cone, o estróbilo das gímeno de flor primitiva. Hoje existe uma diferenciação bem evidente. Aquilo que as gímeno têm é cone, estróbilo ou pinha, e o que as angio têm, somente o que as angiospermas possuem, a gente chama de flor. Portanto, a presença de flor com carpelo, uma parte especial, formando a proteção da semente, é o que torna as angiospermas diferentes das demais. Elas também são fanerógamas e espermatófitas, ou seja, elas têm semente, compartilhando isso com as gimnospermas, correto? Elas são plantas traqueófitas ou vasculares, porque tem xilema e floema transportando a seiva, o xilema que chove, o floema que normalmente desce, tá bom? Esse assunto de xilema e floema a gente trata na parte de fisiologia vegetal. E elas são sifonógamas porque elas têm grão de pólen formando o tubo polínico, transportando os gametas, tornando essas plantas, juntamente com as gimnospermas, independentes da água para a reprodução. Portanto, a presença dessas características, especificamente a presença de flor, que dá nome ao grupo, olha só, elas são chamadas de antófitas, planta com flor, a grande divisão antófita dentro do reino vegetal. É isso que torna elas tão bem sucedidas na ocupação dos diferentes ambientes, ok? Beleza? Se a gente pensar um pouquinho nas relações filogenéticas entre os vegetais, olha só, é importante isso daqui. Presença de flor e fruto são apomorfias das angiospermas. Elas têm aqui, características compartilhadas. Embrião maciço nutrido pela mãe, compartilhado com todos os vegetais. Presença de vasos de condução, compartilhado com pelidófita e gimnosperma. Presença de semente, compartilhada só com as gímeno, mas isso daqui é exclusivo delas. Correto? Até aqui, tudo bem? Beleza? Dando uma atenção especial a esses dois órgãos exclusivos das angiospermas, flor e fruto. A flor é um ramo caulinar com folhas especiais modificadas. Elas são chamadas também de esporófilos, porque ali nessas folhas especiais ocorre a formação de esporângios. Mas basicamente são folhas especiais presas a ramos caulinares com a função de facilitar a reprodução, tá bom? Essa flor, que é formada por diversas partes, por diversas estruturas que muitas vezes se repetem e são chamadas de vercilos, vai ser assunto de um outro momento, de uma outra aula. Por enquanto, entenda que ela tem partes de proteção, como as sépalas, partes de proteção e atração da polinização, que são as pétalas. E eu vou apagar aqui, gente, porque após a fecundação, essas partes secam e caem, tá bom? Então, aqui bonitinho, pétalas e sépalas, elas têm sua função, mas depois elas secam e caem. Aí eu tenho verticilos de reprodução, masculino e feminino.
Os masculinos produtores de pólen são os estames, ok? E aqui o feminino é o carpelo ou pistilo. Eu vou apagar, com licença, os produtores de pólen, porque após a polinização, eles também perdem sua função, eles saem de cena. E esses estames produzem pólen, que depois você vai entender na parte de reprodução, que são os gametófitos masculinos. Você já viu isso na parte de gímeno, tá bom? Transportam os gametas, o pólen cai aqui, normalmente numa flor de outra planta da mesma espécie, vai formar um tubo polínico, levando os gametas até aqui o óvulo. Dentro do óvulo tem o saco embrionário com o gameta feminino e lá ocorre a fecundação. Importante neste momento é entender que esse órgão feminino aqui, o carpelo, tem uma base que é chamada de ovário. Portanto, a flor verdadeira tem ovário. E esse ovário vai crescer, ele vai hipertrofiar, ele vai ficar grandão e vai se desenvolver no fruto. E dentro do ovário tem o óvulo, que é o mega esporângio feminino. Ele produz um esporo que vai germinar, formando o saco embrionário, que vai ser o gametófito, que vai formar o gameta. A gente vai ver isso na parte de reprodução. O importante é você entender que esse óvulo ele vai se desenvolver na semente. Portanto, a gimnosperma tem fruto e semente, porque ela tem uma flor com ovários e óvulos. E eles se desenvolvem quase sempre após a fecundação. Tem planta que forma frutos sem fecundação, mas são exceções. A via de regra é a seguinte: ovário forma fruto e óvulo forma semente. Eu vou chamar de fruto somente, já que, dando spoiler de outro assunto, fruto só é aquilo que se desenvolve a partir do ovário, tá bom? Beleza? Qual que é a importância desses órgãos aqui, gente? Olha só, é facilitar a vida desse embrião. A semente protege e alimenta o embrião e o fruto ajuda a dispersar a semente. Então vamos às funções aqui. A flor, você já entendeu, facilita a polinização e a fecundação, permitindo que o óvulo com a oosfera se desenvolva na semente com o embrião. A flor tem carpelo, e uma parte dela, o ovário, vai se desenvolver nessa proteção que é o fruto. E o fruto, por sua vez, que vem do ovário hipertrofiado, ele vai proteger a semente e vai ajudar a dispersar a semente. Via de regra, a função do fruto, além da proteção, é permitir que algum agente espalhe a semente, leve essa semente para algum lugar, aumentando a dispersão da espécie. Porque sucesso para esses grupos aqui é a capacidade de ocupar diferentes ambientes. Portanto, a função do fruto e a semente permite um sucesso reprodutivo e, como consequência, adaptativo muito grande desses vegetais. Tá bom? Até aqui tudo bem? Deixa eu ver se está gravando aqui nessa bosta. Galera, bora entender agora qual é a classificação das angiospermas. Evidentemente, essa grande divisão antófita vai se ramificar em diversas classes, ordens e famílias. A gente não vai tão longe, porém. Vamos entender quais são os grupos básicos nos quais essa divisão se ramifica. Tá bom? Assunto muito importante e muito recorrente nas questões que você vê por aí. A classificação tradicional dividia o filo ou a divisão antófita em duas classes: a classe liliopsida, também chamadas de monocotiledôneas, tá? E a classe magnoliopsida, ou as dicotiledôneas. Já ouviu esses nomes? Porém, essa classificação ela já mudou, ela já caiu. E antes de falar da nova classificação, vou falar um pouquinho da razão desses termos aqui, tá bom? Os termos mono e dicotiledôneas, para você entender quem são elas e quais são as suas diferenças, aquilo que é mais importante, tá bom? O termo cotiledônea vem de uma palavrinha, de uma estrutura chamada cotilédone. Você logo percebe que as plantas mono e di, elas têm como diferença a quantidade desse cotilédone. Mono significa 1, di significa 2. Portanto, plantas monocotiledôneas têm apenas um cotilédone e plantas dicotiledôneas têm 2. Mas afinal de contas, professor, o que é o cotilédone? Hein? O cotilédone é algo bem simples de entender. Ele é uma folhinha especial que fica dentro da semente. É a primeira folha que aparece na planta, ainda na fase embrionária, e na maioria das vezes essa folha vai regredir, ela não vai permanecer na fase adulta.
mas ela tem a função de alimentar o embrião e ela se encontra dentro da semente. Portanto, a diferença básica entre mono e dicotiledôneas está na semente. Aqui eu tenho dentro da semente o embrião e aqui eu tenho o endosperma, que é aquela reserva nutricional formada na segunda fecundação. Essa reserva ela vai ser absorvida por essa folha chamada cotilédone, que vai transferir para o embrião os nutrientes dos quais ele necessita. Portanto, a função é absorver alimento no endosperma e transferir. Essa planta aqui, como por exemplo o milho e todas as gramíneas, tem apenas um cotilédone na semente, ok? Por isso monocotiledônea. Fácil entender, não é? Já a planta, como por exemplo a semente do feijão, ela tem aqui o embrião e ela tem duas folhinhas especiais ou dois cotilédones que alimentam esse embrião. Lembrando que nas dico, o endosperma é reduzido e muitas vezes ausente e cabe a essa planta armazenar nutrientes, a essa planta não, a essa folha, a esse cotilédone. Portanto, a função aqui é transferir alimento para o embrião enquanto ele ainda não consegue fazer fotossíntese. Portanto, as plantas mono têm apenas um cotilédone, as plantas di têm dois. E uma dica assim, ó, que quase sempre funciona: quando a semente é facilmente aberta em duas, tipo a semente do feijão, é sinal de que ela é dico. A semente do arroz é uma semente, você não consegue abrir facilmente, naturalmente em duas, é uma semente monocotiledônea. Beleza? Até aqui tudo bem? E essa folhinha alimenta o embrião lá no início do seu desenvolvimento, tá bom? As gramíneas e cereais são todas mono e o grupo mais abundante realmente é o grupo das eudicotiledôneas, beleza? Então agora que você já sabe o que é um cotilédone, onde se localiza e qual a função e qual a razão dos termos mono e dico, vamos avançar um pouquinho na razão da mudança, o que levou a uma classificação mais atual nas angiospermas. Percebeu-se que naquelas duas classes tradicionais, mono e dico, nesse grupo especificamente, havia algumas plantas que tinham aparência de dicotiledônea, que você verá daqui a pouquinho no final do vídeo, mas também tinham algumas características típicas de mono. Então, nós chamamos essas plantas hoje de plantas nem, porque elas não são nem mono e nem dico. Esses grupos, chamados de paleoervas, diversas famílias, e um grupo que são chamadas hoje de grupo Anita, tá bom? Não vou aprofundar essa razão do termo Anita, beleza? Fica na sua imaginação aí por enquanto. E um grupo chamado de Magnolidae, uma família bem importante, com plantas que formam flores bonitas, como a magnólia, por exemplo. Essas plantas aqui, esses grupos, eles não compartilhavam as mesmas características com todas as demais dicotiledôneas. E elas foram então retiradas do grupo dico, tá? Que foi renomeado para eudicotiledônea. Eu significa verdadeiro, quer dizer, são as reais dicotiledôneas, porque as paleoervas e as magnolidae foram colocadas em ramos paralelos, tá bom? Portanto, a classificação atual divide as angiospermas em grupo Anita, magnolidae, que são aproximadamente 4% dos vegetais, e os dois grandes grupos que ainda continuam, as monocotiledôneas e hoje as eudicotiledôneas, beleza? Você vai entender daqui a pouquinho na sequência da aula, terminando a aula, o que vai diferenciar esses dois grupos principais que vão reunir quase a totalidade das angiospermas. Mas antes de avançar, olha só, qual a razão da diferença? Isso aqui não cai no vestibular, mas eu acho importante você entender por que houve essa modificação que aparentemente veio só complicar a nossa vida. Na realidade é algo bem simples. A razão está no pólen dessas plantas. Percebeu-se que essas plantas têm aqui, ó, um pólen cortando ele com apenas um sulco, uma reentrância, uma abertura, e essas plantas elas têm, olha só, pólen, vou fazer mais simples aqui, um pólen com 3 sulcos, é chamado de pólen trissulcado ou triaperturado. E essas plantas, elas possuem pólen com apenas um sulco. Portanto, o que caracteriza as plantas eudicotiledôneas como um grupo monofilético é a presença de pólen triaperturado, tá bom? Essa é a razão da nova classificação. Portanto, agora você tem que falar monocotiledônea e eudicotiledônea. Mas lembra, quando você lê no texto dicotiledônea, hoje esse grupo não existe mais e ele é chamado de eudicotiledônea, tá bom?
Beleza? Vamos à sequência, então, a distinção entre esses dois grupos que são os mais abundantes e mais importantes de angiospermas, ok? E vamos finalmente entender quais são as características anatômicas que permitem a diferenciação entre mono e eudicotiledôneas, ok? Assunto muito importante e muito recorrente nas questões por aí. Então, aqui você tem os critérios que permitem a diferenciação e os dois grupos formados. Vejam só, gente, alguns são bem evidentes, outros nem tanto. O critério básico que dá nome à classificação, inclusive, é a presença, é a quantidade de cotilédones. Portanto, plantas mono tem apenas um só e ele está aqui alimentando o embrião. E as plantas eudico, as antigas dico, tem 2. Fechou? Não dá para ver sempre a semente, nem sempre ela está presente durante todo o ano na planta, logicamente. Existe um outro critério que também é importante, que levou à classificação atual, que é a quantidade de sulcos no pólen da planta. O pólen das mono tem apenas um sulco, tá? Uma abertura, eu vou chamar de pólen monoaperturado, beleza? Já o pólen das eudico tem 3 sulcos ou 3 aberturas, portanto eu vou chamar de pólen triaperturado ou pólen trisulcado, tá bom? Então esses dois aqui são duas coisas que não são fáceis de você observar no dia a dia. Nem sempre você vai ter a semente e nem sempre você vai ter o microscópio para olhar o pólen na planta. Então, para nos ajudar, existem outros critérios muito mais evidentes. E essa síndrome, essa aparência se manifesta em diversos órgãos, raiz, caule, folha e flor também, ok? Então esses são mais fáceis de você evidenciar. Começando com a raiz. A raiz das monocotiledôneas normalmente vai ter a anatomia ou a aparência fasciculada. O que isso quer dizer? Não existe um ramo principal, um eixo principal. Já na raiz das eudico eu tenho uma raiz principal, um eixo principal, um axis, tá? Então eu vou chamar essa raiz de fasciculada e essa raiz de pivotante ou axial. Raiz de gramínea, por exemplo, é assim, tá? E as raízes de eudico têm um ramo principal com ramificações secundárias, ok? Na flor também aparece a diferença. Flores de mono, elas vão ter as peças florais, tipo pétalas, sépalas, estames, em 3 ou múltiplos disso, tá bom? Então você tem aqui, ó, 3 pétalas e 3 sépalas. Se for contar lá, 1, 2, 3, 3, 6 ou 9, múltiplos de 3. Eu vou chamar de flor trímera, fechou? Ok? E a flor das eudico vão ter múltiplos de 4 ou 5. 4 pétalas, 4 sépalas ou múltiplos disso, 8 e 12. 12 é múltiplo aqui e aqui, de 4 também. Aí você vai olhar as outras características, beleza? Então, não é uma coisa que se manifesta apenas em um critério, mas em toda a planta, tá bom? Então, eu vou chamar a flor, que tem múltiplos de 4, tetâmera, e múltiplos de 5, pentâmera, fechou? Ó, lírio, por exemplo, tem simetria, tem organização trímera bem evidente, é um caso típico de mono, tá bom? Ok? E as folhas aqui, 4 ou 5 os seus elementos florais, fechou? Tranquilo? Na folha também aparece a diferença. As folhas, elas têm nervuras por onde passa a seiva, são os canais de condução. Nas folhas de mono, você vai ter as nervuras alinhadas em paralelo, ok? Eu vou chamar de folhas paralelinérvias, nervuras em paralelo, tipo a folha do capim, da cana, você vê as nervuras dos feixes bem alinhados. Já nas folhas de eudico, eu vou ter nervuras em forma de rede, lembrando um rio e seus afluentes, lembrando uma pena, por exemplo. Eu vou chamar de folha reticulinérvia, porque as nervuras estão em formato de rede, ou peninérvia, são nomes que aparecem também, tá bom? Biologia assim, cara, tem muito nome. Então, folha paralelinérvia, folha reticulinérvia ou peninérvia, mono e eudico, tá bom? E o caule, se a gente cortasse um caule e olhássemos ao microscópio, nós veríamos alguns feixes de condução, que são os vasos de condução por onde a seiva sobe e desce. Então, na mono, os feixes ficam desordenados. O Raven, autor, um dos mais tradicionais e conceituados de botânica, chama de arranjo complexo, tá? Você não tem uma organização aparente. Então, os feixes, os canais de condução de seiva, são desordenados. Já nas eudico, esses feixes ficam alinhados de forma concêntrica, bem bonitinhos, ok?
bem alinhados, formando um círculo, sempre com o xilema dentro e o floema do lado mais externo, tá bom? Feixes concêntricos. E por último, a presença ou não de crescimento secundário. Você vai ver isso na parte de histologia vegetal, mas por enquanto, crescimento secundário é um espessamento que leva à formação de madeira, tá bom? Então, planta que tem madeira, nem toda planta tem isso, tem planta que é herbácea, não tem madeira, mas a planta que tem é porque ela teve crescimento secundário. E isso é muito raro nas monocotiledôneas, e isso é muito frequente, formando aquele caule tipo tronco, bem evidente, é muito frequente nas eudícolas. Não quer dizer que toda planta eudícola tem madeira, mas se a planta tem madeira, ela é quase que com certeza eudicotiledônea, tá bom? Algumas plantas mono formam um crescimento secundário difuso, não é um crescimento secundário bem típico, como é no caso das eudícolas, depois você vai conhecer isso daí. Então, ó, frequentemente tem madeira, essas aqui raramente tem, tá bom? Mas para você poder fechar a classificação, você vai ter que ter a combinação de alguns ou todos os critérios, tá? Para você poder entender essa classificação. Então você viu quem são as angio, quais são as suas características, qual é a sua classificação antiga e atual e como diferenciar os dois principais grupos de angiospermas. Gente, muito obrigado pela sua atenção, estude e até a próxima. Valeu!